Posso falar? Pode. A cultura é o objeto de investigação de uma ciência chamada antropologia, né? Se chama antropologia, que vem de homem. Por quê? Porque só o homem produz cultura. Os animais não produzem cultura, né? A gente já conversou aqui isso. Os animais, os homens têm uma humanidade. Os cachorros não têm uma caneidade, uma gateidade, não tem. Né? Eles têm a mesma maneira de ser, a mesma maneira de copular, por exemplo, de qualquer lugar. Um gato egípcio, um gato francês, um gato árabe vai trepar com a gata do mesmo jeito. A gente falou sobre isso em sociologia, que o cachorro ele pode... Não, porque esse professor Marcos está dando minha aula. Ai, desculpa. Não, tudo bem. Mas faz sentido, Laís, tô realmente. Faz sentido, Uhum. porque as matérias conversam. As matérias conversam. Não, eu só dar um exemplo, porque ele falou, ele passou um texto dizia que os cachorros, eles crescem, têm as manias, né? Mas não conseguem passar para outro cachorro. Então eles morrem o conhecimento que Exatamente. Então, cultura é uma coisa que é transmissível. Assim, isso muito grosso modo, tá? Porque o principal é o seguinte, os homens, a gente está marcado pelo simbólico, né? Então a gente é capaz de simbolizar as coisas. A gente tem a linguagem gera cultura, gera uma confusão dos diabos a linguagem, gera problemas de comunicação e gera toda essa coisa gostosa que é a humanidade, mas que é problemática também. A antropologia é uma ciência que estuda isso, diferente da sociologia. Tá? A sociologia estuda os grandes fenômenos sociológicos. Né? Eu até falei para vocês que a sociologia poderia estudar formigas perfeitamente. Né? Quem fala isso é o Moss, por exemplo, ele fala num livro que chama Sociologia e Antropologia. Né? Agora, a antropologia não. A antropologia ela só pode estudar humanos. Se bem que aí tem uns antropólogos que estão estudando outras coisas estranhas, mas depois vocês não precisam saber disso agora. Aí, o que a antropologia faz? Toda ciência, para ser uma ciência, ela precisa ter uma teoria e precisa ter uma metodologia, tá? Então, a metodologia de pesquisa da antropologia é a etnografia, é uma metodologia. Só que essa metodologia, ela não pode ser separada da teoria. Isso é muito importante, tá? No texto que o Lourenço apresentou, presta atenção, gente. No texto que o Lourenço apresentou, fazia essa ressalva, né? Por quê? E até, inclusive, tem autores que defendem que na educação não se faz antropologia, né? Simplesmente se usa a metodologia etnográfica, mas não se faz antropologia porque não tem a parte teórica, entendeu? E outros autores não concordam com isso. A gente está postando que é possível. Mas desde que não adianta eu fazer um trabalho de campo numa escola e fazer. O que a etnografia tem? Essa metodologia, etnografia, tem basicamente 3 coisas. 3 recursos metodológicos. A observação participante, que depende de você ser aceito no grupo, de você entrar e participar do cotidiano do grupo, não é fácil. A primeira coisa é a aceitação, né? Se você for estudar um grupo a gente falou de funkeiros, né? De, sei lá, prostitutas. Eu sou antropóloga, quero estudar prostitutas adolescentes, por exemplo. Digamos que eu quero estudar isso. É importante para políticas públicas que isso seja estudado. Né, para a gente poder intervir e ver como é que funciona, eu tenho que entender por que essas meninas vão, como é que funciona isso, como é que elas são aliciadas, se elas são aliciadas, se elas gostam. Eu tenho que entender, porque eu não posso do meu lugar, falar absurdo. Não sei, tem que ver, né? Como é que eu vou entrar no grupo? Vai ser fácil? Imagina eu chegar lá e descubro que aqui em Jacuecanga tem uma casa que tem prostituição com meninas. Acho que tem, né? Com meninas eu não sei, mas que tem prostituição tem. Digamos, aí eu chego lá e falo assim, eu sou professora da UF, queria fazer uma etnografia sobre vocês, as putas. Tudo bem? Vocês deixam eu ficar aqui convivendo com vocês, observando? O que elas vão dizer pra mim? Se elas não te baterem, elas vão te dizer alguma coisa. Né? Ou elas me dão
ligada Ou diretamente. vão botar você para trabalhar lá também. Ou me botam para trabalhar para lá. Isso aí com certeza seria uma maneira de acesso muito eficaz. Mas tem um custo muito grande. E vários antropólogos usam disso, né? Então tem antropologias, etnografias famosas de um cara, por exemplo, que ficou entre os boxeadores e ele treinava boxe, né? Chama Entre as Cordas, uma etnografia muito legal. Enfim, várias. Isso é até que comum, tipo, as pessoas entrarem em outros grupos, né? Começarem a viver daquela forma para fazer um estudo. Isso tem vários filmes. Eu já vi alguns filme, sim, mas não é fácil, né? Não é fácil. Isso. Mas eles entram no Sim. grupo. Isso é etnografia, então você já sabe, tá? Isso aí é etnografia. E aí você tem que ter o acesso ao grupo, que é a primeira coisa complicadinha, né? Aí você, tendo acesso ao grupo, você vai fazer uma coisa que a gente chama de observação participante, que foi uma coisa inventada praticamente pelo Malinowski. Lembram disso que a gente falou, que a antropologia no começo, ela era antropologia de gabinete, né? Os antropólogos ficavam na Europa, lá na universidade, trancados, mandavam um observador para os trópicos, entendeu? O observador ia lá, pegava malária, pegava escambau e voltava todo ferrado e com as observações. E aí o antropólogo só falava, nossa, que maravilha. E publicava e dava o nome dele, né? Não mudou muito não, né? Aí, então isso é observação participante. Malinowski que inventou isso. Tá? Porque ele foi o primeiro cara que foi lá para as Ilhas Tobriand viver com os nativos para entender como é que era. Ele, no caso, ele estava estudando um negócio muito engraçado que era o Kula, que era uma prática de intercâmbio entre as ilhas de uns adereços, de umas joias, sabe? Então, ele não entendia por que aquelas joias iam de barco de um lado para o outro, de um lado para um, ele não entendia o significado daquilo. Aí ele montou uma barraquinha no lugar, aprendeu a língua nativa, que é outra coisa que os antropólogos não faziam antes, e que a gente tem que fazer. Então, se você está fazendo uma etnografia sobre surdos, por exemplo, você vai ter que aprender a língua deles para falar com eles, né? Para poder estudar a cultura. Como é que você vai estudar a cultura surda se você não fala Libras? Não tem condição, a não ser que você faça uma etnografia, uma antropologia de gabinete. Não é a ideia, tá? Então, você tem observação participante, você tem as entrevistas, né, que é uma coisa também que a gente faz, só que a entrevista na antropologia não é como as entrevistas são, por exemplo, na sociologia. Na sociologia, normalmente, a gente está interessado, a sociologia, em geral, ela é mais macro, tá? Ela vai estudar fenômenos grandes, né? Então ela vai fazer enquetes, vai fazer realmente aqueles formulários do Google Forms, Google Forms, vai fazer aquilo aí um monte, vai saber como é que são os negros na universidade pública, não sei o que, quantos tem, quantos não. É importante a gente ter esses dados, imprescindível, né? Mas a metodologia da sociologia ela é muito mais voltada para a estatística e tal. Depois houve uma época com o Bourdieu na França, né, a sociologia francesa, que foi se chegando na antropologia, foi se apropriando da antropologia. Na verdade, para mim, ela virou antropologia, porque não está mais fazendo sociologia. Elas são irmãs, essas duas disciplinas, né? Então eu fico brincando com essa coisa do Marcos, é porque se encaixam. Conversam mesmo, mas têm objetos diferentes. A antropologia, em geral, ela vai estudar no micro, entendeu? Vai estudar uma sala de aula. E aí você consegue perceber, por exemplo, as questões da cultura surda em detalhes que você não veria pelos métodos sociológicos, entendeu? Quantos surdos tem, de que gênero ele é, e vice-versa. Através do método antropológico, eu não vou ter essa capacidade de generalização, porque o meu método não produz isso. O método da antropologia não produz isso. O método da antropologia produz dá pra gente ver essa micro-interação, que é muito bacana. Quando a gente consegue associar as duas coisas, acho que fica muito especialmente legal.
tá? Então, eu falei 3 coisas, né? Observação participante, entrevista. Na observação participante a gente vê, a gente escuta, né? E finalmente a gente escreve, que é uma coisa que faz parte da técnica, né? Então, os relatos etnográficos, eles são relatos quase que literários, né? Agorinha a gente lançou uma revista, um número de revista que traz essa questão, misturando essas fronteiras entre a literatura e a etnografia. Então, a gente tem textos etnográficos, você fala assim, gente, isso é literatura, entendeu? Você vai descrever aquela cultura local, mas são gostosos de ler. Vocês estão vendo que são gostosos de ler esses textos, né? Eles têm uma pegada meio literária, porque ele está descrevendo a cultura. Então, a etnografia, ela é um instrumento, é uma metodologia para a gente estudar as culturas, né? As culturas em geral. E a gente entende por cultura o quê? Né? A gente entende por cultura algo que cria identidade, não é? Que faz a gente ser do mesmo time, né? Então, por exemplo, fala. Eu só queria falar que uma coisa que me chamou a atenção que você falou antes foi disso que sociologia estuda, por exemplo, um sociólogo pode estudar até a formiga. Porque tem um documentário na Netflix que é o Professor Polvo. E aí eu lembro que quando eu assisti, eu fui ver quem que eram os produtores e tinham sociólogos. Aí eu fiquei assim, nossa, mas sociólogo não é só sociedade em pessoa? Daí agora, tipo, eu fui entender isso, as sabe? formigas têm vida social. Então, as assim formigas não têm vida cultural. E aí agora que você falou isso da antropologia e da sociologia, dessa diferença, que a antropologia é nome e a sociologia me remeteu isso. Eu pensei, nossa, mas a sociologia, como que assim um sociólogo vai estudar Em tese poderia, em geral não, mas poderia, né? Então, assim, os fenômenos que o sociólogo estuda são a vida em sociedade. E vida em sociedade todas as espécies têm. Tem. Agora a antropologia... Só os humanos têm. Né? Aí, assim, ultimamente tem gente que tem dito outras coisas, inclusive tem feito, mas eu não vou falar sobre isso não. Até porque é uma coisa que eu não conheço muito e tenho preconceito que eu não gosto muito. Eu acho que a antropologia estuda o homem e ponto, estou feliz com isso. O que mais que eu falo para vocês? Então, e outra coisa que o antropólogo faz, quando ele está... Então, a entrevista para o antropólogo, ela é uma entrevista que não é uma enquete, é uma conversa. Né? É uma conversa que, em geral, dura pelo menos 1 hora ou 2. Né? Porque você imagina, se você está fazendo uma pesquisa sobre práticas de leitura entre futuros professores, vocês, por exemplo, curso de pedagogia, né? Se eu perguntar para vocês, fizer uma enquete, vocês leem? O que vocês vão dizer? Sim. Sim, gostamos muito de ler. O que vocês leem? Os clássicos. Eu leio os clássicos, leio Machado de Assis, leio aquele outro Mário de Andrade, leio também José de Alencar também. Vocês vão falar a resposta certa, não é isso? Mas na entrevista eu vou conversar e aí você, é mesmo, Hanna? E qual foi o último livro do Mário de Andrade que você leu? Foi não me lembro bem, foi na escola faz muito tempo. Então faz muito tempo. E qual foi o último livro que você leu? Para falar a verdade, acho que foi esse mesmo. Então faz muito tempo que você não lê, não é verdade? Tá entendendo? Aí você começa a pegar as contradições, você começa a pegar outras coisas. E tem na observação participante uma coisa muito legal, que são as declarações espontâneas, que eu já falei isso para você também, para vocês. Às vezes você está circulando no ambiente, você, por exemplo, é supervisor ou pesquisador, está fazendo lá o negócio de boxe, está querendo entender como é que é a cultura do boxe, como é que se torna um boxer, né? Aí você está também tendo aula, aí você frequenta a academia de boxe, não sei o quê. Só que você está observando e olhando tudo. Aí tem uma hora que você está tomando seu banho, ou você está, sei lá, cagando com a porta fechada, vamos supor, no banheiro, né? E aí você escuta um outro cara, um boxer falando com o outro, uma coisa importantíssima, entendeu?
que você nunca ia pegar numa entrevista. E você pega aquilo. E aquilo você vai entendendo, né, a cultura. Porque o que a gente tem sobre as culturas alheias, a nossa, é o nosso ponto de vista. Isso é declaração o quê que você falou? É espontânea. Espontânea. Né, espontânea. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava fazendo pesquisa sobre as práticas de leitura e de escrita de futuros professores na universidade, eu ficava frequentando vários ambientes, a biblioteca, a oficina de Xerox, né? Aí na oficina de Xerox eu descobri um negócio que não passava pela minha cabeça, que era o consórcio de trabalhos. Como é que funciona? A pessoa entra para a faculdade e forma um grupo, por exemplo, são 5 disciplinas por semestre, não é isso? Aí vocês formam um grupo. Hanna, Laís, Rose, Felipe e Gustavo. Os 5, tá certo? Aí o que acontece? O Felipe vai fazer o trabalho de antropologia, o trabalho final. A Rose vai fazer o trabalho de sociologia. A Laís vai fazer o trabalho, tá entendendo? E bota o nome dos outros. Eu não sabia que isso existia. Isso existe, é uma cultura, é uma prática. Então as culturas são o quê? São práticas, cultura é isso, entendeu? Então você tem que ficar de ouvido. Então vamos lá, e qual é a pergunta que ela faz no final das contas? Essa professora aí que fala um monte de coisa aí. Faz as perguntas de Inteligente. Ficou até meio surtado. Nesse artigo temos um bom exemplo sobre como os conhecimentos teóricos da antropologia, aliados à pesquisa etnográfica, podem favorecer a intervenção pedagógica. Comente. Tá. Então, o que ela está perguntando? Ela faz essas considerações, essas afirmações, né? E depois fala assim, olha, a partir desse artigo, a gente vai entender como é que é o nosso interesse aqui. A gente não está afim de ser antropólogo, né? A gente está afim, essa disciplina está no currículo de vocês, porque se pensou e se acreditou que a disciplina de antropologia é importante para a formação de um pedagogo. Por quê? Porque o pedagogo ele vai intervir, diferente do antropólogo. Então, o antropólogo não intervém. O antropólogo ele vai fazer a pesquisa sobre as meninas, as prostitutas jovens, mas ele não vai fazer um programa pedagógico para tirar as meninas da prostituição. Quem vai fazer isso é o pedagogo, né? Mas o trabalho do antropólogo sobre a cultura da prostituição entre adolescentes vai subsidiar o trabalho do pedagogo, tá entendendo? Porque se o pedagogo não conhecer as meninas, ele vai fazer exemplo. Eu trabalhei no Pavãozinho Cantagalo e tinha lá um projeto de assistência social, de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, né, DSTs. E aí eu estava lá com os alunos, eu fazia outra coisa que era leitura escrita, né? Aí parou a aula, vieram as mulheres lá ensinar a usar camisinha, e pega o negócio, você bota a camisinha, você faz assim, bota a camisinha, tá, tô vendo. E eu tô vendo os meus alunos que eu conhecia muito de perto, né? E eles, legal, não sei o que. Aí depois eles foram embora, eu perguntei, e aí galera, vocês usam camisinha ou não usam? Ai, professora, detesto camisinha. Eu falei, pô, por que vocês não falaram pra mulher? Ah, não. Falaram pra ela o quê? A resposta certa. Tem que usar camisinha, vamos usar camisinha. Mas aí eu estava interessada em saber por que elas não usavam, por que não usavam. Aí eu comecei a descobrir várias coisas que eram muito interessantes da pessoa que estava fazendo a intervenção saber. Que eram coisas justas. Entendeu? Porque camisinha é chato de usar. Entendeu? Então, assim, se você impõe o troço e não sabe qual é a resistência do lado de lá, por que as pessoas não usam? Porque elas são umas imbecis. Olha o etnocentrismo. Quem usa camisinha tá certo, quem não usa é ignorante, é burro, é idiota. Aí não tem conversa, né? Então, aí elas começavam a falar coisas, entende? Por exemplo, que
que os homens não gostavam de usar, né? Porque se sentiam menos homens usando a camisinha, né? Outro dizia que perdia a sensibilidade, outro dizia que tinha que comprar, que não achava chato, outro dizia que achava chato porque... eu achei essa resposta muito interessante. Uma falou assim pra mim, ai, professora, eu acho complicado, porque, por exemplo, você vai sair com um cara, né? Aí, pô, eu vou andar com camisinha na carteira, aí ele vai entender o quê? Entendeu? Aí você, vamos transar, tu tem aqui uma camisinha! Aí pega mal, aí eu fico com vergonha e acabo não usando. Então, assim, se a campanha para usar camisinha conhece esses dados, ela vai ser uma campanha melhor. Estão entendendo isso? Então, é por isso que essa junção. Então, o que a gente tem que olhar, então? A partir desse exemplo, de que forma que a antropologia vai ajudar numa intervenção. Então, esse texto fala de uma intervenção pedagógica, né? Existem surdos, existem os não surdos. A gente estava até comentando, acho que é legal no texto aqui, ó. A gente estava comentando essa coisa das fronteiras simbólicas, né? Vocês pensam assim, existe aqui o universo dos números inteiros, por exemplo. Tá? Tem lá um montão de número, 3, o 3, o 4, o 8, o número 7, o número 1, o número 5, o número 10, tá? Eles todos vivem nesse conjunto alegre dos números inteiros. São um conjunto, não é isso? Aí, de repente, esses números aqui, olha, eles falam assim, opa, a gente é diferente deles, nós somos os pares, não é isso? Tá? Então, aqui a gente tem os pares e os não pares. E aqui, olha, aqui assim, a gente tem uma coisa chamada alteridade. Tá? Então, a alteridade basicamente é isso aqui na matemática, ó. E identidade é isso aqui. Isso aqui é alteridade, isso aqui é identidade. Deu para entender? Tá? Alteridade é não sou aquilo, né? Aqui, por exemplo, entre nós, não sou aluna, sou professora. Existe uma fronteira entre nós. Né? Por mais Paulo Freire que se diga, eu nasci nesse lugar. E se eu fosse exatamente como vocês, aluna, eu não devia ganhar o que eu ganho, né? Pelo menos é alguma coisa errada, tá? Então tem um lugar que marca uma diferença, né? Essa fronteira, isso aqui é uma fronteira, uma linha. É possível haver intercâmbio aqui? É possível. E é saudável haver intercâmbio. O que é ruim? Quando você forma uma coisa dura ali que não tem permeabilidade. Aí é ruim, né? Aí a gente tem o etnocentrismo, a gente tem o totalitarismo, ou ficar obrigando os números ímpares a serem pares, sei lá, uma coisa assim. Deixa lá, os números ímpares são ímpares, a gente tá bacana que eles sejam ímpares, é legal o número ímpar, né? Aliás, eu descobri um negócio muito legal sobre números. Eu gosto de nadar, né? Aí eu nadava e respirava só de um lado. Não conseguia respirar dos dois lados. Vocês já nadaram? Aí nada, respirei de um lado. Aí eu fazia 1, 2, 3, 4, respirava do mesmo lado. 1, 2, 3, 4, respirava do mesmo lado. Aí um dia, e o professor falava assim, pô, André, tenta do outro lado, não conseguia. Aí um dia eu tive um estalo maravilhoso, filosófico, que tem a ver com número, tem a ver com isso. Insight. Qual foi o insight? Se eu fizer um número ímpar, eu vou alternar. Olha que coisa linda. Você faz, ó, uma braçada, 2 braçadas, 3 braçadas. Respirei. Uma braçada, 2 braçadas, 3 braçadas. Respirei. Uma braçada, 2 braçadas, 3 braçadas. Respirei para o outro lado. Eu vou sempre alternar. Tudo isso
tem a ver com alteridade, mudar. Mas por que o ímpar e não o par? Porque o par cai sempre do mesmo lado, o par é igual. Entendeu? Precisa um número ímpar para dar um giro. Olha que bonito isso, né? É o ímpar que faz o giro. É no 3 que você gira. No 2 você não gira, você fica sempre no mesmo lugar. Né? Então, isso é bonito. Né? Então, quando a gente fala, eu me identifico com alguém, você sente que você tem afinidade, tem igualdades com outra pessoa, com aquela cultura, com aquele grupo. Quando você tem diferenças, né, é o contrário da identidade. Então, são os não pares. Então, tem os pares e os não pares, que são os famosos ímpares, que significa exatamente não par, né? É o ímpar, é o não par. Então, sempre por oposição, a gente tem essas fronteiras simbólicas, né? Então, quando você tem os surdos, você tem os não surdos. E aí eu estava lembrando da membrana citoplasmática. Lembram disso? Né? A membrana de uma célula. A membrana da célula, ela faz com que a célula seja uma. Ela não é o meio ambiente, porque tem uma coisa que dá um contorno para ela e faz você é você, porque se eu encostar aqui, eu já estou invadindo o teu território. Na verdade, o teu território está por aqui assim. Na nossa cultura, tem culturas que o teu território vai estar aqui assim, sabia? Se você chegar aqui assim, a pessoa já se sente mal. E tem culturas que o cara está assim, e aí, tudo bem? Ele, caraca, que isso, que invasão, né? Então, para isso, você tem que ter uma membrana, né? Mas essa membrana, ela tem que ser permeável. O que ela precisa ter? Ela precisa ter poros. Porque senão você se torna um idiota. O que é um idiota? Uma pessoa que está na sua bolha, fechado, sem ter contato, sem ter troca com as outras bolhas que existem no mundo. É um idiota. Sabe de onde veio essa palavra idiota? Idiota é o superlativo de indivíduo. Olha que bonito. Um idiota é um super indivíduo. Uma pessoa tão individualizada que ela não faz parte de grupo nenhum. Ela é idêntica a ela mesma e só ela. Então ela é um idiota. Ela é um indivíduozíssimo. Não é legal isso? Muito maneiro, né? Então vamos lá, vamos estudar. Eu tenho uma pergunta para o grupo. De que ano que é esse texto da 18? Porque o tema do Enem de 2017 foi os desafios da inclusão dos surdos, né? Ah, é? Da educação. Tá, é só... Deixa eu só... Hã? Não, amigo, eu já tirei. Apaga essas bobagens aí. Ai, meu Deus. Pode começar. Essa porta de cá vai ficar desse lado aí. O que, amigo? Vai ficar desse lado aí. Posso passar. Não deixa assim que eu faço. Boa tarde, gente. Boa tarde. Esse é o meu grupo. Não, obrigado. Mas ela está aqui do César. Eu estou aqui do César. Aperta Enter. Deu certo? Desligou? Não, estava ligado. Ah, né? esse notebook aqui da faculdade desliga mesmo. Quando a gente usa com a Lopes, ela vai falando e desliga. Tem que ligar de novo. Aperta aí, amigo, no Power. Peguei 2 litros d'água enquanto eu... Coisa mesmo. Foi. Tá na
Tá. Tá dando bem. Pessoal do canto, eu acho Peraí, eu que... vou bater minha cabeça aqui. Tá vendo? Esperar pro fim. Já vai começando. Querem tirar uma foto de vocês agora? Tira. Mentira, mesmo, mentira. Olha pra cá, Cassi. Sumida, não, tira. Cassi. Foi. Foi. Na mesma hora, sorriso, cara. Amei. A câmera do celular. Segue minha água aí, por favor, aí. Por favor. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde. Esse é meu grupo, Cassi, David e Ana Lourdes. Iremos falar hoje sobre a cultura surda, os alunos surdos no contexto educacional, a etnografia na escola sobre a cultura e a comunicação por meio da língua de sinais, com o objetivo de compreender o universo dos alunos surdos e dos intérpretes na sala de aula e no contexto escolar, dando ênfase no projeto Incluir Libras, além de analisar práticas corporais utilizadas para se comunicar por meio da língua de sinais. Então, é o que a professora falou antes, né? Eles foram para lá, eles não, né? No caso, a Siqueira, ela foi para lá para fazer o estudo, ela se integrou. Né? Tem nome gozado, né? É diferente. Qual o nome? E a Mília. Tem o fichamento pra acompanhar aqui? Não, é verdade. Pode mandar pra você? Pode. Manda pra no grupo, né? Não, que ela não tinha terminado. E o plano de aula do David também. Pode mandar também? Pode. O plano de aula ficou super legal. E o fichamento também. Acabei de mandar, gente. Tecnologia? Algumas vezes. Então, outra coisa, olha, a gente está usando o fichamento com um Eu te uso mandei social, você vai botar né? no curso também. Ele serve para alguma coisa, não é para ter uma nota. Também para ter uma nota, mas além de ter uma nota, ele serve. Você vê que o colega falou, tem fichamento para acompanhar? Olha que legal, né? Então é isso, a Siqueira foi lá, ela se incluiu naquele contexto, na escola, para ver como funcionava, como era a relação dos alunos surdos, como era a relação dos intérpretes, como era a relação dos demais alunos com os alunos surdos e com os intérpretes. Então, basicamente, tem 3 grupos aí identificados, né? Exato, E os isso. intérpretes seriam os mediadores entre os dois, as Sim. duas culturas. O projeto Incluir Libras trouxe como foco a inclusão, com maior interação no meio escolar, que esse era o objetivo do projeto, incluir ali todo mundo, e é isso. O estudo etnográfico foi feito por meio de um diário de campo durante 1 ano em uma escola de ensino médio em Vila Velha, com 5 alunos surdos e 3 intérpretes.